Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Feliz Natal! Esse é o Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que alegria podermos hoje celebrar o amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus, o Deus encarnado. Essa é a temática do nosso programa no dia de hoje. O nascimento do Filho de Deus. Daqui a pouco nós ouviremos a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção, mas antes, logo daqui a pouquinho, eu estarei conversando com o pastor Roster exatamente da importância de sabermos o significado do nascimento de Jesus e quais as implicações práticas disso para a nossa vida. Como o Natal, que é um tempo de alegria, de festas e celebrações, mas também para muitas pessoas, no período de reflexão, se torna um tempo de angústia, de frustrações, mas o amor de Deus revelado em Cristo Jesus é aquilo que pode transformar a nossa mente, o nosso coração e fazer novas todas as coisas. Que você possa ser impactado no dia de hoje pela mensagem do Natal. Não sai daí, esse programa tá para lá de especial. E voltamos com Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje de maneira muito especial, celebrando o nascimento do Salvador do mundo. Aquele que entrou na história para nos trazer de volta para o relacionamento com o Criador. Hoje a temática do nosso programa, o nascimento do Filho de Deus. Nesse dia em que nós relembramos o nascimento de Jesus, nos faz também perceber o quanto carecíamos ser redimidos diante de Deus por causa do pecado. Eu tenho a alegria de receber, nesse dia especial aqui, Reverendo Roster Guimarães Lopes, mais uma vez no nosso programa. Reverendo Roster, antes de tudo, Feliz Natal, que Deus o abençoe a sua família, continue usando de maneira poderosa como tem feito ministerialmente e hoje podemos refletir sobre essa temática que tem uma importância tão grande para a nossa perspectiva cristã sobre o nascimento, sobre a encarnação do Deus Filho. Seja bem-vindo à Verdade e Vida. Um prazer estar contigo, meu amigo Reverendo Rodrigo. Eu também desejo um Feliz Natal para você, para sua família, que Cristo continue sendo glorificado em sua vida, no seu lar, na igreja em que você pastoreia e nesse ministério tão bonito que você desenvolve como executivo na nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. O Natal é um tempo muito especial, não é verdade, meu amigo Rodrigo? Eu me lembro que quando o homem chegou à Lua, no ano de 1969, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, foi à televisão e disse que esse era o dia mais importante da história da humanidade, porque o homem tinha pisado na Lua. Só para depois de um tempo ele recebeu o telefonema do pregador e evangelista Billy Graham, que disse para ele: senhor presidente, esse é um dia muito especial, mas o senhor está muito equivocado. Porque o dia mais importante da história da humanidade não foi o dia em que o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que Deus pisou na Terra. O Natal é para nos deixar perplexos, Reverendo Rodrigo. É Deus se fazendo um de nós, sem deixar de ser Deus. Deus se vestindo da nossa pele, sem pecado, habitando em nosso meio. O Criador se vestindo daqueles que Ele criou para poder nos alcançar, demonstrar-nos o seu amor e dar a vida na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Ele mesmo. O Natal é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores demonstrações de amor, porque o Senhor se torna um de nós para vir a este mundo
nos resgatar. E esse é um tempo, reverendo Roster, que muitas pessoas que às vezes não têm o hábito de frequentar uma comunidade cristã ou ter qualquer tipo de disciplina espiritual no seu cotidiano, ficam talvez um pouco mais abertas ou até mesmo curiosas para saber a respeito de Jesus, do real significado da sua missão, a necessidade dessa encarnação. E isso nos leva a uma excelente oportunidade que é de compartilhar a essas pessoas o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nesse sentido, para aqueles que estão acompanhando nosso programa Verdade e Vida, nessa manhã de Natal, talvez alguns até perplexos, preocupados, frustrados, ansiosos, que eles possam de alguma maneira compreender essa mensagem. O que o senhor poderia dizer a esses que nos acompanham no dia de hoje? Meus queridos amigos, o Natal é uma grande demonstração de amor. O Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reverendo Rodrigo está certo. Nessa época do Natal, as pessoas se tornam mais sensíveis. E eu já vi pessoas que nunca vão à igreja, irem à igreja para ouvir um coral, e já vi Deus, nestes momentos, abrir os olhos destas pessoas e mostrá-las que a vida sem Deus é uma vida sem propósito, é uma vida sem significado. Mas quando você reconhece que você é pecador, e Deus amou você e deu o Filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados e para te reconciliar com ele. Então o Espírito Santo coloca essa nova vida no seu coração, você então vai crer. E quando você crê, você é declarado justo pela fé no Filho de Deus, no tribunal de Deus. E nesse momento o Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida e você é adotado como filho de Deus. E a partir de então, você vai parar de viver para si mesmo e vai cumprir o propósito da sua vida, que é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Então, nesse Natal, aproveite para se arrepender dos seus pecados e entenda que nunca ninguém te amou como Cristo te ama. Creia que ele é o Filho de Deus, o receba como seu único Senhor e Salvador, e você vai ter a vida eterna, vai ter a paz com Deus, vai se tornar amigo de Deus, você vai viver verdadeiramente como alguém que é Filho de Deus. Amém. E que fantástico, né, reverendo Roster? Porque esse período de Natal, ele muitas vezes gera nas pessoas um misto de emoções. Algumas delas têm lembranças alegres e positivas de momentos familiares que viveu e sempre cativa, né, este tempo de Natal para poder dessa maneira lembrar dessas situações e acaba então percebendo esse cuidado de Deus. Mas ao mesmo tempo, esse é o tempo que muitos refletem sobre algumas das frustrações, decepções em relacionamentos, em situações que viveram na vida e que se sentem ainda mais angustiados. E quando o Senhor fala que esse é o tempo de nós nos percebermos amados, que de fato você que nos acompanha possa ter essa compreensão. Deus entrou na história, a pessoa de Jesus, e o motivo disso foi amor. Esse amor de Deus é o que faz com que o Deus encarnado venha para poder nos trazer de volta para um relacionamento real com o Criador. Que isso traga sentido, significado à sua existência, que acima de tudo isso traga no dia de hoje alegria ao seu coração. Agora você vai poder acompanhar essa mensagem para lá de especial, trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, o nascimento do Filho de Deus. Que você possa, dessa forma, ser impactado pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.
Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Que privilégio poder partilhar com você, neste dia tão feliz, a palavra de Deus para tratar de um assunto da mais alta importância, o nascimento do Filho de Deus. E quero basear esta mensagem em Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 11. Vamos ouvir a leitura deste texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus foi planejado na eternidade. Toda a história da humanidade pregressa até sua vinda ao mundo foi uma espécie de preparação para este áureo momento da história da humanidade. Toda a história registrada no Antigo Testamento foi uma preparação adequada e meticulosa deste auspicioso acontecimento, a entrada do Rei da Glória na história dos homens. Se você olhar o Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus. Ele foi simbolizado pela semente da mulher, pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pela nuvem que acompanhava o povo durante o dia e a coluna de fogo à noite. Ele foi simbolizado pelo maná, ele foi simbolizado pela água que brotava da rocha. Tudo apontava para Jesus. O tabernáculo, o templo, as festas, o sábado, os sacrifícios. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Então chegou a plenitude dos tempos. Deus havia preparado de maneira muito adequada o Império Grego para dar uma língua universal. Deus havia preparado o Império Romano para abrir fronteiras, estradas, para o avanço da mensagem do Evangelho numa paz controlada por Roma. Deus havia preparado o seu povo para trazer as Escrituras. Tudo isso foi rigorosamente planejado e preparado. Na plenitude dos tempos, então Jesus nasce. E é curioso que Maria, a mãe de Jesus, vivia em Nazaré. E ela era noiva, comprometida com o carpinteiro da cidade. Naquela época o noivado era muito mais solene do que hoje. Um noivado só podia ser interrompido por divórcio. Então, uma vez comprometido e acertado o casamento, já era como marido e mulher, embora não vivessem juntos ainda, porque não tinham acontecido as bodas do casamento. E assim estava Maria, comprometida com José, José o carpinteiro da cidade de Nazaré. Só que as profecias apontavam que o Messias, Jesus, o Filho de Deus, devia nascer em Belém, a casa do pão, porque era a cidade de Davi, ele era descendente de Davi. E desta forma, o tempo estava chegando do nascimento, Maria grávida, mas morando em Nazaré. A palavra de Deus não pode falhar. O que Deus faz? Deus move o coração de César Augusto, o imperador, para fazer um grande recenseamento em todo o seu império.
E este macroevento cumpre o detalhe da profecia de que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia. O pão da vida tinha que nascer em Betlehem, a casa do pão. Então, diz a Escritura que José e Maria, sendo José da descendência de Davi, da família de Davi, tem que sair de Nazaré para ir a Belém se alistar. E ele leva consigo Maria. E quando chega em Belém, diz a Bíblia que a cidade está completamente congestionada e eles não encontram sequer um espaço na cidade, nenhuma hospedagem, nenhuma hospedaria, nenhum hotel, nenhuma pensão. Mesmo Maria grávida, ninguém abre espaço. E então, o Filho de Deus vai nascer numa manjedoura. A palavra manjedoura vem de mangiare, é lugar de comer, onde os animais se alimentavam, os coxos de animais. Ali as ovelhas vinham dos campos e os pastores ficavam ali naquelas grutas e ali Jesus nasce, entre os animais, não num berço de ouro, diríamos hoje, num berço de palha, melhor dizendo, num berço de pedra, porque é tudo que mais tem naquela região. Pois bem, quando Jesus nasce, este é um fato auspicioso, porque a glória de Deus vai se manifestar e o anjo de Deus vai anunciar aos pastores que estavam nos campos guardando os seus rebanhos e trazendo uma mensagem muito linda para eles, dizendo o seguinte: não tenham medo, eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria. E não é só para vocês, não, para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vejam vocês que a primeira verdade sobre Jesus é que Ele é o Salvador. Neste mundo pluralista e inclusivista, você afirmar que Jesus é o Salvador, alguns acham que isso é um discurso politicamente incorreto, os mais radicais vão dizer que é um discurso de ódio, há outros que dizem que isto é arrogância espiritual, porque há muitos deuses, mas a Escritura, a palavra de Deus, não vai dizer que Jesus é um Salvador dentre outros. A mensagem angelical é clara. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Em outras palavras, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você não vai encontrar perdão para os seus pecados e vida eterna em nenhum outro. Não é a religião que salva, não é a igreja que salva, não são os seus méritos que podem salvar você, não são suas obras que podem salvar você. Só Jesus salva, só Ele é o Salvador, só Ele é a porta do céu, só Ele é o caminho para Deus. Foi Ele quem disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o apóstolo Paulo escreve: há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. De tal maneira que você não pode ser reconciliado com Deus, exceto por meio de Jesus. Ele é o Salvador. Essa é a grande mensagem do Natal. Mas o texto diz, no versículo 11, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Isso significa que Ele é o ungido. Isso significa que Ele é o supremo profeta, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o Rei dos reis. Só Ele tem esse tríplice ministério. A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho.
Jesus é a última e final revelação de Deus para você. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Não tem novas revelações, ele é a última revelação de Deus. Ele é o supremo sacerdote ou sumo sacerdote porque ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício pelos nossos pecados. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Com a morte de Cristo na cruz, ele varreu do altar os animais mortos. Mas ele é também o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É ele quem está no trono. Ele é o Cordeiro que venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está com o livro da história nas mãos. É ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele é quem coloca reis no poder e faz esses reis apiarem do poder. Ele é aquele que está conduzindo a história à sua consumação final. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Messias, o Messias. Mas agora, o texto no versículo 11 vai dizer que ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o ungido, o Messias, e ele é o Senhor. Para nós, talvez essa expressão não fale tanto hoje, mas naquela época era César, Augusto, o imperador, que era considerado em todo o vasto Império Romano o Senhor, o Kyrios. Roma tinha um panteão de deuses. Você podia ter o Deus que você quisesse, desde que você afirmasse que César é o Senhor. Mas agora o anjo do céu vem para trazer uma nova, confrontadora verdade aos ouvidos da humanidade. Não é César que é Senhor. O verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. É aquele que tem o controle, é aquele que manda, é aquele cujo trono é eterno, é aquele cujo reino jamais será abalado. É aquele que é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus eterno, aquele que reina para sempre. A única maneira de você ter segurança é você se render a ele, ser súdito do seu reino e se submeter à sua soberana vontade. Esta é a mensagem do Natal. É uma mensagem cristocêntrica. Tanta gente hoje confundindo Natal com uma festa apenas humana, terrena. Tem tanta gente que acha que Natal é Papai Noel. Tem muita gente que pensa que Natal é comércio febril. Tem muita gente que pensa que Natal é troca de presentes. Tem muita gente que pensa que Natal são os adereços que foram agregados ao longo dos séculos. As ruas coloridas, as praças enfeitadas, as lojas com tantas luzes. Pois bem, Natal é Jesus, o Salvador, o Messias, o Senhor. Mas eu chamo a sua atenção para um fato. Belém, a cidade do pão, rejeitou o pão da vida. Não havia lugar para ele em Belém. Por isso ele nasceu numa manjedoura. Apropriado porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a pergunta é, Jesus encontra espaço na sua vida? No seu coração? Ou sua vida e seu coração são como Belém, ocupado demais, lotado demais, onde não tem espaço para Jesus? Estamos nos aproximando deste Natal, celebrando o Natal, comemorando o Natal. Mas Natal sem Jesus é apenas uma festa, mais uma festa e nada mais. Mas hoje, o seu coração pode ser a manjedoura, o seu coração pode ser a estrebaria. Hoje ele pode vir e habitar no seu coração. Você tem espaço para ele, lugar para ele, como seu Senhor, como seu Salvador, como dono da sua vida.
aquele que vai tomar você pelas mãos e guiar você por veredas de justiça, por caminhos de delícias, porque é na presença dele que tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Você pode ter mesas fartas, você pode ter roupas requintadas, você pode ganhar e dar presentes caros, mas nada disso vai encher o espaço do seu coração. Mas Jesus pode, agora mesmo, entrar na sua vida, morar na sua vida, ser o Senhor da sua vida, e o seu coração será a manjedoura que vai acolhê-lo neste Natal. Eu quero orar com você, orar por você, colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Deus, eu quero te dar graças pelo privilégio de trazer a tua palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. E eu posso falar aos ouvidos, mas só o teu Espírito pode falar ao coração. Então eu te peço que tu apliques esta mensagem ao coração de todos quanto nos assistem. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido tão abençoado como eu por esse programa especial nessa manhã de Natal. Que de fato Deus possa ter falado à sua mente e ao seu coração, que você possa entender quem é Jesus e como Ele pode fazer na sua vida novas todas as coisas. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa denominação, nos procure nas nossas mídias sociais, lá no @IPBOficial, no Instagram, no Facebook, no Twitter e até mesmo no YouTube, e você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos feito, sempre com o objetivo de proclamar o Evangelho da graça de Cristo Jesus para tantos que estão sedentos de uma mensagem que possa lhes trazer esperança. Que você possa de fato ter sido abençoado por cada momento desse programa e que Deus continue abençoando a sua vida nesse ano que se finda e que você possa se sentir então encorajado para experimentar um próximo ano na presença desse Redentor amoroso que entrou na história para poder te trazer de volta para um relacionamento com Ele. Deus te abençoe e até semana que vem.